Olá, meus caros, professor Murilo. Vamos falar hoje sobre direito processual civil, parte geral, e um assunto muito importante que eu reputo de grande relevância no estudo do direito processual em geral, é acerca da cognição no processo. Por quê? Nós vamos falar sobre o chamado processo de conhecimento. Quando se fala em processo de conhecimento, nós estamos falando de atividade cognitiva. Nós temos até aquela velha máxima, dê-me os fatos que dar-te o direito. Ou seja, a atividade intelectiva é as partes fazem alegações, e as alegações de fato, e essas alegações precisam ser demonstradas. Então nós vamos ter ali toda uma atividade processual que será toda norteada para saber quem é que tem razão, se é o autor ou se é o réu. Então, quais alegações vão prosperar? Então, meus caros, nós chamamos de processo de conhecimento porque nós vamos ter uma atividade de cognição, de conhecimento, para saber quais partes têm razão naquela demanda, naquela contenda. Então, é a partir daí que eu vejo a importância da gente estudar, então, falarmos dos diversos tipos de cognição e como que isso influi no estudo do direito processual civil, ok? Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui para vocês a estrutura do procedimento comum. Então, quando adentrarmos no estudo do processo de conhecimento propriamente dito, nós vamos estudar especificamente, né, o primeiro assunto, né, do processo de conhecimento. É o estudo da petição inicial. Por quê? A petição inicial é um instrumento que deflagra o direito de ação, né? Por meio da petição inicial que se instrumentaliza o direito de ação. Então, ele sai do plano abstrato para ir para o plano concreto. E toda essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, com petição inicial, citação, audiência de mediação e conciliação, defesa, providências preliminares, né, que é a fase organizatória, que também com atividade de saneamento, depois fase probatória, e depois com o desfecho final, com o advento da sentença, né? Então, isso aqui é a estrutura do chamado procedimento comum. Então, que é o procedimento em que nós temos uma cognição plena, uma cognição em que é possível que você alegue ali todo e qualquer tipo de discurso, todo e qualquer tipo de atividade probatória pode ser desenvolvida ali. Não há uma demarcação, não há limitação daquilo que você pode ou não pode fazer. Então, neste chamado procedimento comum, nós temos o que se chama, uma classificação do caso Watanabe, professor da USP, que é muito famosa, uma obra dele chamada Cognição no Processo Civil. Ele chama isso de cognição plena, ou seja, é uma cognição em que é possível você trabalhar toda e qualquer pretensão, o desenvolvimento de toda e qualquer atividade probatória sem qualquer limitação cognitiva. E esse procedimento em que há a cognição plena, sem limitação, delimitação do que você pode e o que você não pode fazer, a gente chama isso de procedimento comum, né, que é o que nós vamos estudar assim que nós terminarmos o estudo da parte geral. Então, e o procedimento comum, nós temos aqui a chamada fase, essa fase aqui é a chamada fase postulatória, que é aí que nós vamos ver uma por uma, né, a fase postulatória. Depois aqui, especificamente aqui, a fase organizatória, uma fase mais curta, né? Então, e como já está até escrito aqui, uma fase probatória. Então, que vai buscar instruir o processo. E depois do processo todo instruído, nós vamos ter o advento da sentença. Então, a sentença é como ato final do procedimento de primeiro grau de jurisdição, aliás, é o que põe fim a esse procedimento de primeiro grau de jurisdição, é o provimento final, que no caso é a sentença. Então nós vamos percorrer todo este procedimento,
Mas para que você otimize, né, o seu estudo, é preciso então que a gente fale então um pouco sobre cognição e a classificação do professor Kazuo Watanabe. Para quem estiver estudando também procedimentos especiais, eu vejo grande relevância também o estudo desta parte. Então vamos lá, vamos demarcar um pouco mais o discurso aqui com relação ao que vem então a ser isso. Bom, eu elaborei este quadro para que você possa visualmente, né, mentalizar, né? Como eu não estou em sala de aula, né, em sala de aula eu desenho no quadro, tem uma margem de atuação muito maior, né, e muito melhor. Então, aqui, reparem, o Kazuo Watanabe, né, aquele autor que eu citei para vocês, ele, ele, ele faz uma divisão entre cognição horizontal, por isso que eu coloquei aqui na horizontal, né? E nós temos também a chamada cognição vertical. Vertical. Então, olha só, estou desenhando aqui, tá é difícil, né? Então, vamos falar um pouco sobre essas duas vertentes da cognição. Como eu estava referindo agora há pouco, a cognição horizontal ela é com relação à extensão da matéria, né? Então, o que pode ser ou não objeto de apreciação por parte do magistrado? Então, isso tem uma relevância muito grande, né? Então, o que nós temos então aqui nessa classificação do caso Watanabe? Cognição plena, em que eu acabei de dizer, não há demarcação do discurso, você pode alegar você pode fazer ali dentro do procedimento qualquer debate jurídico e pedir a produção de todo qualquer tipo de prova típica prevista no sistema, como perícia, produção de prova testemunhal, prova pericial, depoimento das partes e também provas atípicas, ou seja, provas que não estão previstas no sistema, mas que desde que sejam moralmente legítimas. Pois bem, para você compreender melhor isso, então aqui ó, é com relação à extensão essa classificação. Olha aqui na câmera, ó, extensão da matéria, né? Então, o procedimento comum, né, ele é o mais extenso, o procedimento mais extenso que nós temos. E em contraposição, nós temos a chamada cognição limitada, cognição parcial. O que significa isso? Com relação à extensão, essa chamada cognição limitada ou parcial, ela demarca o discurso. Ela vai dizer para você o seguinte: você não pode discutir qualquer coisa. Você só pode discutir aquilo que a lei te autoriza. Então, é um corte cognitivo. Então, você pega lá consignação em pagamento, né, que você estuda lá em Direito das Obrigações. Só pode se discutir ali se houve um empecilho por parte do credor em receber ou se há dúvida acerca de quem é o credor. Não se permite qualquer discussão que não seja isso, né? No inventário, você só parte do pressuposto quem são os herdeiros, qual o patrimônio deixado e as dívidas. Então, se qualquer tipo de discussão tiver que ser feita sobre se há novos herdeiros, tem que a investigação de paternidade, com acumulação de petição de herança, isso tem que ser discutido nas vias, o que a gente chama de vias ordinárias, né? Ou seja, é pelo procedimento comum. Você vai ter que ir pelo procedimento comum, porque no procedimento lá do inventário não se permite esse tipo de situação, esse tipo de debate. Lá a cognição é limitada, é uma cognição parcial. Então, essa é a gênese, a cognição parcial é a gênese dos chamados procedimentos especiais. Você vai entrar com uma possessória. A possessória você só pode discutir posse. E excepcionalmente ali, às vezes, uma perda de danos. Né? O cara te turbou da sua posse, você perdeu ali a fazenda, né? Houve invasão de terras. E aí os caras mataram lá 2 vacas, destruíram a cerca, derrubaram algumas árvores, então te causou algum prejuízo. Então esse é um debate que é excepcional. Mas você vai discutir na possessória se houve ou não a perda da posse. Né? Se está sendo a posse perturbada, né? Turbada, né? Que eles chamam, né? Ou se está tendo uma ameaça. É só isso que você pode discutir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no estudo do direito processual, você vai se deparar com os inúmeros procedimentos especiais. Procedimentos especiais dentro do Código de Processo Civil ou fora do Código de Processo Civil. Fora do Código de Processo Civil, por exemplo, nós temos lá a lei dos juizados especiais, tem cognição limitada,
né? Por exemplo, não admite perícia complexa. Se você precisar de perícia complexa, vai ter que ir para o procedimento comum, né? Então, o mandado de segurança, que fala lá direito líquido e certo. O que significa o direito líquido e certo? Você só pode demonstrar a violação do seu direito por prova documental. Então não cabe qualquer debate por outros meios de prova que não seja a prova documental. Ainda lá fala que tem que ser ato de autoridade. Então não é mandado de segurança, não é para qualquer hipótese que você pode impetrar. Então, meus caros, por que eu estou dizendo isso? Porque essa classificação, a chamada cognição horizontal, ela é relevante por isso. Porque aqui no processo de conhecimento, que nós vamos, eu destrinchei aqui o procedimento para vocês, é uma cognição plena. Não há demarcação de discurso. Eu posso discutir qualquer assunto por meio de uma ação que vá tramitar pelo procedimento comum. Então, esse é o ponto. Cognição plena. Agora, nos procedimentos especiais, nós temos um corte, né? Uma limitação cognitiva. Eu não posso discutir qualquer coisa, só posso discutir aquilo que a lei autoriza. E ainda, aproveitando aqui a fala, nós temos a possibilidade de nós criarmos os chamados procedimentos especialíssimos, que são os chamados negócios processuais, negócios jurídicos processuais. Então, por meio do negócio jurídico processual, que é a abertura do artigo 190 do Código de Processo Civil, e o 191, né, que fala da possibilidade do calendário, ali permite-se a criação de procedimento especialíssimo. Então, por meio ali de negócios processuais ou convenções processuais, as partes elas têm a prerrogativa de abrir mão ou de negociar ônus, direitos, prerrogativas, ônus, deveres, enfim, uma série de situações. E geralmente, quando se faz um negócio jurídico processual, é para limitar a cognição, né? Mas nada impede que se faça uma ampliação, né, para além daquilo que é previsto em lei. Desde que o direito seja disponível, né, é perfeitamente possível. Depois, então, se você puder, estiver me ouvindo, dá uma lida no artigo 190 que permite isso, a chamada convenção processual, que versa sobre acordos de procedimento. As partes negociarem sobre procedimentos, prerrogativas, ônus, direitos e deveres. Ok? Então, depois eu vou gravar uma aula explicando melhor isso, mas há uma conexão aqui. Meus caros, então, uma outra questão que eu gostaria de salientar com vocês é acerca da cognição vertical. A cognição vertical ela é ligada à profundidade. Profundidade. Então, reparem, com qual profundidade que você está debatendo aquele tema, aquele assunto. Então, olha só, eu fiz ali a linha do tempo, né? Vou ter que fazer aqui de novo, que eu não consigo voltar o slide caindo e voltando, tá? Se tiver jeito, eu não sei. Daí eu dividi lá em fases, né? A fase postulatória, nós temos a fase organizatória, né? Costumo fazer isso no quadro, né? De forma bem melhor. Mas aqui eu estou fazendo no mouse, não tá horrível. Mas enfim, eu acho que dá para entender. A fase probatória, nossa, quase saí aqui. E por fim, né, o procedimento comum ele termina ali com a sentença. Ok? Eu acho que deu para ler. E aqui começa o procedimento, ele começa com a petição inicial. Ok? PI. Então, vamos lá. Cognição exauriente, né? Então, o que significa isso? Nós estamos falando o seguinte: a cognição exauriente é aquela que esgota o procedimento. O procedimento ele vai ser sempre uma marcha em direção à sentença. Então, o propósito é a gente obter o provimento final, que no caso é a sentença. Então, ele é sempre um caminhar em direção à sentença. E se esse procedimento ele perpassar por todas as fases, a fase postulatória, fase organizatória, fase probatória, e chegar, né, na sentença, então o juiz, quando ele
for tomar alguma decisão, ele está se baseando numa cognição que esgotou todo o procedimento, nós vamos chamar isso de cognição exauriente. Exaurir é esgotar. Então, cognição exauriente é a cognição que esgota o procedimento, ou seja, nós perpassamos por todas as fases, né? Elas foram desenvolvidas em contraditório, né? Assegurou a ampla publicidade, a possibilidade das partes manifestarem, né? Que é a essência do contraditório, ok. Então, caso isso aconteça, nós estaremos diante, então, da chamada cognição exauriente. Lembre-se, essa classificação leva em consideração o quê? Leva em consideração a profundidade. Profundidade do que se discute, ok? Então, haverá uma cognição profunda quando este procedimento aqui todo ele é respeitado. Nós seguimos por todo o procedimento até chegarmos na sentença. Então, caso isso aconteça, nós estaremos diante de uma decisão que esgotou o procedimento. E se ela esgotou o procedimento, é aqui que está um ponto de amarração que você tem que mentalizar. Essa sentença ela vai proferir, se ela for julgar o mérito, ela vai proferir uma decisão com áreas de definitividade. Ou seja, se a sentença julgou a ação procedente, né? Julgando o mérito, então, foi julgado o mérito procedente. Se a parte não recorrer, a parte que perdeu, né, o réu que perdeu, não recorrer, aquela decisão vai se tornar definitiva. Ou seja, haverá o chamado trânsito em julgado da decisão. Então, uma questão aqui elementar, e por isso que eu estou falando sobre esse assunto, só há que se falar em formação da coisa julgada se a cognição foi exauriente. Não existe formação de coisa julgada sem que haja a cognição exauriente. Então, cuidado com esse detalhe. Tá? A decisão proferida, a sentença proferida mediante cognição exauriente, ela vai ter áreas de definitividade, caso não seja objeto de recurso. E claro, desde que julgue o mérito. Agora, uma outra classificação aqui, né, acerca da cognição vertical, lembra que nós estamos falando de profundidade. Nós temos também a cognição sumária. Ou seja, cognição sumária, grosso modo, é uma cognição superficial, né? Ou seja, não houve tempo ainda. Deixa eu mudar de cor aqui, né? Então, nós vamos falar agora da cognição sumária. Tá? Vou pôr aqui de verde para não misturar. Então, ó, a sumária a gente não teve ainda tempo para esgotar o procedimento. É uma cognição chamada superficial. Olha só, melhor dizendo, nós temos determinadas situações em que não é possível aguardar todo este procedimento. Esse procedimento, o desenvolvimento todo dele, né, na fase probatória, até chegar na fase probatória, né, desenvolvimento fase postulatória, fase organizatória, fase probatória, até o advento da sentença pode levar anos. Depende do grau de complexidade, comportamento das partes, né, comportamento do magistrado, estrutura do judiciário, mas pode levar anos, né, geralmente leva mesmo, né. Então, e nós temos determinadas situações da vida em que o tempo é inimigo, né? Em que é necessário que se tome decisões emergenciais, decisões urgentes, porque não é possível se aguardar o esgotamento aqui do procedimento. Então, aí que vem a importância dessa classificação. Nós temos a abertura no sistema para a tomada de decisões provisórias, que se chama de tutela provisória. Eu vou gravar uma aula sobre isso, né? Tutela provisória. Como o próprio nome diz, né? É uma tutela provisional, que ela pode ser satisfativa, nós vamos ver isso também, que é a famosa tutela antecipada, tá? Ou ela pode ser tutela de índole cautelar.
Tá? Então, meus caros, olha que interessante. Caso você esteja diante de uma situação emergencial, né, é possível que você aqui na petição inicial peça uma liminar. Uma liminar. Liminar vem de limine, né, que significa uma decisão tomada no início. No início. Segundo a maioria da doutrina, liminar é uma decisão tomada antes de ouvir a parte contrária, ou seja, uma decisão quanto ao momento. Qual o momento? Antes de ouvir a parte contrária. Então, tanto é que ela é chamada de inaudita altera part. Então, antes de ouvir a parte contrária. Então, me acompanhe. Olha só, nós estamos aqui no início do procedimento. Olha aqui onde eu escrevi liminar aqui de verde. Né? O procedimento ainda não se desenvolveu. Nós estamos no início do procedimento. Né? E a maioria dos casos, o juiz vai ter que tomar uma decisão emergencial antes de ouvir a parte contrária. E se ele não ouviu a parte contrária, né, se não há o risco de perecimento do direito, um perigo de dano irreparável, de reparação, nós estamos diante de uma cognição superficial, porque o juiz só está ouvindo uma parte, o autor. Então, como não houve o contraditório, nós vamos chamar essa cognição do juiz de cognição sumária. O sumário é um curto, né? Lembra? Trajes sumário, trajes curtos. Então, há um encurtamento da cognição judicial. Por isso que eu prefiro a expressão cognição superficial, né? E olha só que interessante, talvez para te ajudar aí a mentalizar, né? Vou pôr aqui de roxo, né? Imagina que esse quadro todo aqui que eu coloquei para vocês é como se fosse uma piscina, né? Me permitam aí a metáfora, meio esdrúxula, mas é, né? Então aqui uma piscina, eu vou pôr aqui, ó, aqui é o rasinho, né? E aqui é o fundo. Então, imagine que seja uma piscina. Então, se você está diante de uma cognição superficial, sumária, você está aqui, ó, no raso, não é? Não houve tempo ainda para aprofundamento. E à medida que o procedimento caminha em direção à sentença, nós vamos aprofundando a cognição. É bem interessante isso, né? Agora, para a gente fechar esse assunto, se tivermos diante de uma tutela provisória, né, eu não vou entrar na questão da estabilização, isso é um outro assunto, vamos deixar para falar de estabilização da tutela antecipada, quando estiver falando sobre a aula propriamente dita disso, né? Mas vamos falar em linhas gerais. Quando estamos falando de cognição sumária, superficial, ou seja, imagina, você pediu lá uma tutela cautelar, o juiz deu a tutela cautelar, né, por exemplo, um arresto de bens, lá bloqueando os bens do devedor, do réu, fez isso antes de ouvir a parte contrária, né, porque há um juízo de probabilidade ali bastante acentuado, há um perigo ao resultado do processo, como, por exemplo, o risco de dilapidação patrimonial. Então, imagina, você pediu lá essa tutela cautelar, o juiz deferiu o arresto de bens. Então, mas não ouviu ainda o réu. Não é? Essa decisão ela é uma decisão instável. Instável. Ou seja, ela pode ser modificada a qualquer tempo, ou revogada a qualquer tempo. Então, olha só, sempre que falarmos de cognição sumária, superficial, a cognição, né, justamente porque não ouvimos ainda todos os fatos, todos os argumentos, não ouvimos sequer, às vezes, a parte contrária. Então, essa decisão ela será instável. Ela poderá ser revogada a qualquer tempo. Então, se você conseguiu lá perante o magistrado uma tutela antecipada, mandando tirar o nome do Serasa, mandando fornecer medicamento de trato continuado, né, mês a mês, enfim, uma série de situações aí de perigo, restabelecimento de benefício previdenciário. Não comemore muito, porque pode ser que o magistrado mude de ideia, né, ouvindo a parte contrária. Né? Então, eu vou aprofundar isso também na aula de tutela provisória. Até convido vocês, né, depois a assistirem. Mas
mentaliza essa ideia. Olha só, se estivermos diante de cognição exauriente, ou seja, esgotamos o procedimento, essa decisão ela tem áreas de estabilidade, de definitividade. Tanto que se a parte não recorrer, se o juiz falar ó, que a porta quadrada ela é redonda, para o processo ela vai ficar redonda. Se o juiz falar que aquele quadro, o quadro branco lá da faculdade, ele é verde, né, se a parte não recorrer, ele vai ficar verde. Né? Então, é uma metáfora muito interessante aí que os processualistas utilizam. Agora, se você está diante de uma cognição sumária, né, por ser superficial, por nós termos ainda não termos desenvolvido ainda todo o procedimento, por não termos ainda o contraditório, né, é uma decisão instável. Pode ser modificada, revogada a qualquer tempo. Não se forma coisa julgada. Eu até vou usar esse tipo de argumentação para criticar a estabilização da tutela antecipada que está prevista lá no artigo 304 do Código de Processo Civil. Enfim, eram essas as linhas gerais que eu gostaria de trazer para vocês acerca da importância da cognição no processo civil. Ok? Breve voltaremos. Muito obrigado, um abraço.